E aí pessoal, aqui é Ralph falando para mais umas análise aí, dia 2 aí de julho de 2020, né? Na quinta-feira temos aí 13 jogos, eu vou falar sobre cada um deles, mas antes disso, se inscreva no canal se não é inscrito, toque no sino para você receber todos os vídeos, dê o like se possível e compartilhe aí nas suas redes sociais. Se você não sabe aí onde fazer os seus investimentos, seus trades, suas apostas, dá uma olhada aí no primeiro comentário fixado, que tem aí sites de confiança, com odds boas, com bônus, com e tudo de confiança mesmo. Vocês tem para cada tipo de pessoa, para cada perfil tem aí um site mais indicado, né, para o trader ou para o apostador Panther também. Então vamos lá, eu vou falar sobre cada um desses jogos. Eu acho que a legenda aqui tá tranquilo, né, pessoal? Acho que melhorou aí. Isso aqui é a diferença de potencial de cada time. Quanto maior o número, maior é o favoritismo do time, né? Quando está positivo, quer dizer que o favoritismo é do time da casa. Quando está negativo, o favoritismo é do time de fora. Aí aqui por exemplo, que tem poucos números menores aqui, ó, até 30, por exemplo, aqui, ó, aí é jogo bem equilibrado, ó, 0,85, 0,75 já é um favorito. Não é um super, mas já é um favorito. Talvez a odd aqui até esteja dando como super favorito, né? Mas a gente considera aqui na planilha, pela quantidade de gols que eles fazem em toma, como um favorito, que o Diniz também marca, né? Mas não tanto. Temos aqui alguns jogos indicados para over HT. Outros aqui mais indicado para over 1,5, que aqui é a média total do over 1,5, juntando as duas equipes, ó, aqui, ó, times, jogos com alta tendência também aqui. Eu vou mudar essa cor aqui, pessoal. Acho que agora tá melhor. Quanto mais verde aí, maior o número, né? Então tem aqui alguns jogos sim com alta tendência de HT. Talvez não com alta tendência de 2 gols no jogo, mas que os times fazem muitos gols no HT, ó. Tudo 85, 85, 90, 85. São números interessantes, né? Não quer dizer que vai bater, mas são números realmente interessantes. Aqui também um e-mail casa, um e-mail fora, times com muita tendência de gols, né? Então vocês podem conferir essas estatísticas e eu vou falar sobre cada um desses jogos aí. Vamos lá, né? Noah contra Arat. É um jogo aí da Armênia. O Noah precisa muito da vitória para ele classificar, né? Pelo menos para a Champions League, né? Tem um time aí, ele está em terceiro, tem um time em quarto, é o G3 mesmo. Tem um time em quarto aí que está querendo ultrapassar, né? Então ele não pode tropeçar agora. O time visitante ele tá tranquilo na tabela, né? Não tá com muita responsabilidade não, porque não tá tranquilo, mas tá bem muito ruim aí no campeonato. Então provavelmente ele não tá disputando mais nada. Fredericia contra Idrov. O time que está precisando muito da vitória aqui é o time visitante, porque ele é o primeiro time da zona de rebaixamento. O time da casa ele não está tão confiante assim, porque o líder está muito longe, né, para ele alcançar, para ele pegar uma vaga aí na primeira divisão. Agora vamos lá, Real Sociedad contra Espanhol. O Real Sociedad ele está querendo ir para a Europa League, né, e está a 1 ponto do Athletic Bilbao. Então a questão aqui, ele venceu o Espanhol, né, que é o último colocado e praticamente, se não tiver matematicamente, praticamente rebaixado, porque os outros times não vão perder esses jogos todos aí para que o Espanhol se safe aí da segunda divisão. Sheffield United contra Tottenham. Esse jogo é até perigoso aqui, ó, naquela questão de over. Perdão, pulei um jogo aqui. Vamos lá para o Hull contra Middlesbrough, o Hull City. Esse é um jogo de 6 pontos.
São 2 pontos de diferença e os dois times estão com riscos de cair. Então pode ser que a partir do momento que aconteça um gol aqui, pode ser que não aconteça mais nada no jogo pela análise qualitativa. Porque tem a tendência de acontecer um gol no primeiro tempo, mas por esse motivo pode ser que o jogo fique truncado. É jogo de 6 pontos. A estatística aqui de jogo todo é ruim, se você pensar bem, se você, ainda mais se você comparar com os outros jogos. E ainda, se acontecer um gol, pode ser que o jogo fique muito truncado. Então tome cuidado, se for vai para um gol só. Na minha opinião, essa é a melhor dica. Agora sim, Sheffield United contra Tottenham. Como eu falei, as estatísticas também estão um pouco estranhas aí. E também é um jogo de 6 pontos, porque o Tottenham está em oitavo, o Sheffield está em décimo. E um tem 44, o outro tem 45 pontos. Mas eu não sei se o Tottenham... eu acho que a questão é o Tottenham pontuar, ir a 48 pontos e ficar aí a 4 pontos do Manchester United, né? Que é o cara que está pegando a vaga na Europa League, né? Ele torcendo com alguns tropeços aí nas próximas rodadas, vai ser muito interessante. Vai ser interessante se acontecer esses tropeços, porque senão o Tottenham não vai brigar para mais nada não. O Sheffield é praticamente a mesma coisa, ele precisa da vitória, vai a 47 pontos, mas o Sheffield a gente sabe das limitações dele, ele não vai conseguir uma sequência tão boa assim. Então, para mim, o Tottenham precisa muito da vitória, apesar de ser um jogo de 6 pontos, mas eu acho que o Tottenham vai vir para ganhar esse jogo aí. Trotur contra Thor Akureyri. É um jogo aí da Islândia. Tomem cuidado que esse jogo aqui, esses percentuais aqui são do campeonato, mas muitos deles são do campeonato passado, né? Por quê? Porque não tem 10 rodadas do campeonato atual. Então não tem como pegar essas rodadas todas desse campeonato, não tem como. Mas já é uma boa base para você ter aí, saber qual time que é over, qual time que é under, né? Você pode ver que o time que é over, mais over mesmo, é o time visitante com 100% de over 1,5 nos últimos 10 jogos nesse campeonato, nesse tipo de campeonato, né? Porque é o mesmo campeonato, mas versão 2019. Como está no começo, eu acho que não cabe aqui análise qualitativa, né? Mas só para vocês saberem, o Trotur está em quarto. E se ele vencer e com uma combinação de resultado ele pode ficar até em primeiro. O Thor Akureyri, não, perdão, é o Thor Akureyri que está em quarto e ele pode ficar em primeiro. O Trotur, ele está perto da zona de rebaixamento, mas ele ainda não pontuou. Ele perdeu os 2 jogos que ele fez aí no campeonato. Agora, a Gabinei Lodge contra a Petakhiv. Esse jogo ele pode estar escrito lá como MS Kafri Kazin. É o Kazin. O time mandante, é o Kazin, da segunda divisão de Israel. Esse jogo, o time da casa, ele tá um pouco, ele não tá brigando para muita coisa, ele tá longe aí dos 2 primeiros times que classificam para a primeira divisão, mas o time de fora, o Petakhiva, ele tá em primeiro e basta uma vitória aí para ele se distanciar, para ele manter a distância de 4 pontos aí do Sakin, que é o segundo colocado. Atalanta contra Napoli. Esse jogo não é de 6 pontos, mas os times estão próximos na tabela. O Napoli precisa vencer para se manter na vaga da Europa League e o Atalanta precisa vencer. Não, na verdade o Atalanta está bem assegurado aí nos 4 primeiros, porque o quinto colocado, ele está em quarto, o quinto colocado é o Roma, ele está com 9 pontos atrás do Atalanta. Então o Atalanta está tranquilo por enquanto com essa vaga da Champions assegurada. Agora o Napoli precisa muito da vitória, deve sair para o jogo, pela tendência de HT, deve sair gol no HT. E também deve sair os 2 gols, porque também tem muita tendência e o Napoli precisa muito da vitória. Roma e Udinese. O Roma ele precisa da vitória para se manter também na Champions, na Europa League e se aproximar um pouco mais do Atalanta, que é o primeiro time classificando para a Champions.
o Udinese precisa vencer porque ele está correndo riscos de rebaixamento. Então, dois times precisando vencer. Só tomem cuidado porque quando sai um gol nesse tipo de jogo, costuma não sair mais nada. Apesar de que tem tendência de HT, tem alta tendência de over 1,5. Agora vamos lá para o Kristiansund contra Molde. Nesse jogo é um jogo de 6 pontos, mas o campeonato está muito no começo, tem apenas 4 rodadas esses dois times aí, né? O restante do campeonato tem 5 dos outros times, mas o Molde está em segundo e o Kristiansund em terceiro, então automaticamente o Kristiansund precisa da vitória para tentar ultrapassar o Molde. Não vai ultrapassar nessa rodada, mas pelo menos ele se mantém na terceira posição, que é a vaga da Europa League, né? O Molde precisa vencer porque o Bodo Glimt que está em primeiro, né? E é a única vaga da Champions aí. Agora vamos para Vitkovic e Trinek. O Vitkovic é o último colocado, praticamente rebaixado, está muito difícil ele sair dessa situação. O Trinek ele tá tranquilo na tabela, apesar de que ele está próximo do rebaixamento, porque ele tem 3 jogos a menos do que o primeiro time da zona de rebaixamento. Então ele está tranquilo e ele está a 6 pontos do primeiro time do rebaixamento. Porém, ele tem 3 jogos a menos. Então ele não está tão desesperado. Ele não está desesperado com medo de ser rebaixado, né? Está tranquilo ainda. Pakator contra Termin Surkon. Do Uzbequistão. O campeonato do Uzbequistão também está no começo. Nem tanto assim. Já tem 7 rodadas. O time da casa precisa vencer para se manter na liderança. E também para a vaga da Liga dos Campeões, né? E o time visitante ele precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento, porque ele está a 2 pontos do primeiro time da zona de rebaixamento. Esses times estão todos perdendo aí nesse início de campeonato, então não faz nem a questão aí de eu falar a pontuação deles, mas precisa vencer os 2 times aí. Agora o Hartberg e o Wolfsberg era um jogo da lista passada. Quem é do grupo do Telegram aí sabe, porque eu não fiz vídeo para esse dia, para quarta-feira, dia 1º de julho. Eu não fiz vídeo, mas eu postei lá no grupo do Telegram a lista, né? Se você não está no grupo, entra lá no grupo, entra também nas outras redes sociais aí que está na descrição do vídeo. E eu vou falar sobre um pouquinho desse jogo aqui, que ele foi adiado, né? Ele era da outra lista, foi adiado, então ele está nessa lista agora. O Wolfsberg, ele precisa vencer para se manter na área de qualificação da Liga Europa, do playoff da Liga Europa. Precisa vencer para entrar realmente na Liga Europa, para permanecer, né? E também se ele vencer também ele ultrapassa o Lask e fica melhor posicionado aí já para classificar para a Liga Europa. E talvez ele ainda consiga beliscar aí uma vaga na Champions nas próximas rodadas. Está difícil, mas não está impossível. O Hartberg ele não está brigando para mais nada, então vai ser um jogo sem compromisso pelo lado do Hartberg. Então é isso aí, pessoal. É uma lista aí de 13 jogos, né? E vamos basear aí nas informações que eu falei e também nas estatísticas. É assim que eu trabalho, é assim que eu indico a trabalhar também. Obrigado, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.